Beleza pura, gente? William Mono de volta. E vamos voltar a falar sobre o Rurouni Kenshin aqui no canal. O Rurouni Kenshin da Crunchyroll. Para quem lembra, no mês passado, eu falei sobre o Rurouni Kenshin. Falei sobre o mangá que foi criado, as adaptações que foram feitas na versão animada de 1996, das obras paralelas que vieram, o longa animado, OVAs, os filmes live action e também, posteriormente, a nova animação da Crunchyroll que começou a ser veiculada em 2023. Então, como prometido, hoje a gente está começando a nossa resenha mensal aqui. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá hype se já tiver e também confere se o sininho da notificação está ativado. Assim tu não perde mais nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá para a resenha. Uma coisa que a gente tem que entender, tem que já deixar claro, como eu falei no meu vídeo anterior, mas se você não viu, peço que confira. Eu vou deixar aqui na descrição e no card, aqui também, beleza? Mas já resumindo aqui para vocês, essa animação da Crunchyroll, ela tem a premissa, a principal proposta dela é trazer uma nova adaptação do mangá mais fiel à história original, trazendo mais fielmente os eventos que foram retratados nos quadrinhos, como o autor imaginou, diferente do que foi feito na animação de 96, certo? Então aqui quem conhece os eventos, quem conhece o anime clássico vai ficar familiarizado com algumas coisas, mas outras nem tanto, Então acompanha comigo, beleza? Se vocês estão assistindo a animação de 2023, vocês vão perceber cada ponto, e se leram o mangá vão perceber as semelhanças também. Mas eu vou pontuar aqui e acolá, certo? Onde foi diferente, tanto dos quadrinhos quanto da animação clássica, beleza? E outra coisa que eu vou fazer aqui, mais ou menos como Linhagem fez com o Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e mais tarde com o Dragon Ball Z. Aqui eu vou pegar eventos, certo? Eu não vou pegar um arco completo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E também não vou ficar pegando episódio por episódio, porque alguns eventos levam vários episódios, então acabaria aqui meio que quebrando. Para manter a unidade, manter a coisa fechadinha, eu vou pegar eventos específicos, mini arcos se for o caso, e compilá-los, juntando os episódios, para dar um vídeo por mini arco. Show de bola? Então, vamos ao que interessa. O primeiro episódio já começa um pouquinho diferente, certo? Mas em que aspecto? O primeiro episódio ele já começa dando um resumo, não é bem um resumo, Ele mostra uma pincelada, na verdade, do passado. Ele mostra o Bakumatsu, o período do final do Shogunato, já na turbulência, na guerra mesmo, mostrando um personagem, mostrando o que posteriormente seria apresentado como Batosai, Himura Batosai, que é o Hitokiri Batosai também chamado, Batosai Retalhador, enfrentando alguns oficiais do Shogunato. Mais tarde, lógico que não é estabelecido aqui, mas mais pra frente na história é dito, é explicado que esses oficiais que ele enfrenta nessa cena são os oficiais do Shinsengumi. Para quem não conhece, o Shinsengumi ele foi uma espécie de polícia, era uma força de certa forma paramilitar, mas era como se fosse uma polícia utilizada na cidade de Kyoto para estabelecer a ordem durante o Bakumatsu, porque na época estava muito turbulento o evento e tal. Então o Shogun ele achou por bem estabelecer uma força policial, uma força de segurança para manter a ordem. E ela ficou conhecida como Shinsengumi depois de uns acontecimentos bem conturbados naquele tempo. Consistia de 10 divisões, o Shinsengumi na formação mais famosa dele, e cada uma dessas divisões tinha o seu capitão, que era o integrante mais forte. E dentre eles, os capitães das três primeiras divisões eram considerados os principais, assim. Mas, lógico, que eu estou só pincelando aqui, mas mais pra frente vai ser feita mais pra frente o Kenshin vai
explicar um pouco mais sobre o que é Shinsengumi, né? Um pequeno spoilerzinho, então eu vou deixar para falar sobre ele quando for a hora. Enfim, nessa cena, que na verdade é um flashback, o Battousai aparece enfrentando vários oficiais do Shinsengumi, eliminando um por um, né, sem a menor dificuldade. Diante disso, tem outros oficiais meio que parados, meio que servindo espectadores, de certa forma, e no centro deles tem um bem jovem, que aquele ali, apesar da aparência, ele é um dos mais fortes do Shinsengumi. Aquele ali é o capitão da primeira divisão, chamado Sojo Kita, né? Ele tinha menos de 18 anos naquela época, era muito jovem, era um garoto praticamente. Não é à toa que ele tem esse rostinho, mas ele mesmo assim era um dos melhores ali, era basicamente um prodígio. Então ele vendo a chacina que o Battousai estava fazendo, ele faz menção de ir para desafiar o Battousai, né? Ele se prepara para desafiar o Battousai, até um sorrisinho, mas o Saito entra na frente dele, né? Ou melhor, um outro oficial entra na frente dele, né? Meio que para assim. E o Kita até diz, não precisa se preocupar, eu sou o capitão da primeira divisão. Só que esse oficial, né, ele diz, mas os seus pulmões não estão saudáveis, né? Então é melhor você se resguardar. Eu, o capitão da terceira divisão, Hajime Saito, vou enfrentá-lo. Aí ele já prepara a pose, né? Essa pose é bem famosa, mas mais pra frente a gente vai vê-la muito, né? E essa cena para por aí. E porque logo depois corta e já entra a abertura do anime. E aqui entra outro ponto que eu não mencionei no meu vídeo passado, mas que, pelo menos pra mim, é um ponto muito negativo dessa versão nova da animação. As músicas de abertura e encerramento são muito distantes, elas têm um feeling completamente diferente da história. Não que as anteriores, né, as músicas de abertura e encerramento do Rurouni Kenshin 96, elas também não tinham muito a ver. Eram músicas pop japonesas mesmo, era J-pop puro, e alguns J-rock, né? Então não tinha nada a ver com feudalismo japonês. Mas mesmo assim eram músicas com uma melodia que não era uma melodia muito pesada, não era muito violenta, né? Era uma melodia de certa forma suave e tinha tudo a ver com o tom da animação, que era um tom bem leve, era um tom que tinha bastante comicidade, então tinha tudo a ver. E combinava com o próprio mangá também, que tinha as suas partes mais leves, as suas partes menos densas. Agora aqui não. Eles colocaram uma trilha sonora muito pesada, né, com riffs muito agressivos, uma percussão muito agressiva também, que eu acho que não combina com o Rurouni Kenshin especificamente. Né, então, abertura e encerramento, em matéria de trilha sonora eu até falei sobre ela no meu vídeo do mês passado, que a trilha sonora desse anime aqui, ela não faz feio. Ela peca em ambientação, mas ganha em imersão no sentido de emocional, né? A imersão no sentido de ambientação peca, mas a ambientação emocional, né, a imersão emocional é boa. De certa forma compensa dependendo da cena. Mas a abertura e encerramento, infelizmente, não tem como defender, porque são distoantes até demais e passam, né, ativam a suspensão meio que desafiam a suspensão da descrença. Voltando, né, depois da abertura, nós estamos na cidade de Tóquio, né, ali à noite, né, é um ambiente bem à noite, noite alta já, e vemos um personagem, né, andando pela cidade, andando de boaça, né, sem grandes problemas. Ainda bem que o Japão naquela época não tinha o problema da criminalidade do Brasil, né? Mas enfim. E aí chega uma moça para enfrentar esse cara. Aí a moça, né, que posteriormente a gente ficaria sabendo que é a Kaoru Kamiya, basicamente a protagonista feminina do anime, ela chega para enfrentar o cara, acusando ele de ser o Battousai, e acusando-o também de uma onda recente de assassinatos por ali.
né, pela vizinhança, né? E vale lembrar que essa cena no anime original ela é ambientada de manhã, ou pelo menos no comecinho da tarde, porque é bem mais clara, né? De qualquer forma, a Kaoru, né, essa moça ataca o cara, né, que é o nosso protagonista, né, o Kenshin, que não entende nada. Ele fica sem entender, né, a acusação e fica só desviando os ataques dela, sem dificuldade alguma, claro. Só que aí ele bate a cabeça numa parede de uma casa próxima ali. Aí ele fica, né, ai, 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 com dor, sentindo dor aqui na parte de trás da cabeça, e a Kaoru olha para aquilo e pensa, não é possível que esse cara tão desajeitado seja o lendário retalhador Batosai, né? E o Kenshin responde se apresentando como um Huroni, como um espadachim andarilho. E dizendo que era só um espadachim vagando, sem destino certo, e comentando que é muito constrangedor você acabar de chegar numa cidade e ser acusado de um crime. Aí a Kaoru rebate, né, falando da espada do Kenshin, né, que ela já tinha mencionado, mas aqui ela fala de novo, dizendo que naquela ocasião, havendo uma lei de porte de armas vigente, ele não poderia sair por aí usando uma espada na cintura assim. E o momento cultural aqui de novo, de fato isso aconteceu. Nessa época, ali no comecinho da Era Meiji, já no finalzinho do Shogunato, foi baixado um decreto no Japão proibindo o porte de espadas, numa tentativa de enfraquecer a casta social dos samurais. E como Samurai X, né, como Rurouni Kenshin se passa mais ou menos nesse período, então a lei de porte de armas nessa época estava vigente. E aí o Kenshin meio que oferece a espada assim para que ela veja, não tinha nada a esconder, e ela pega a espada, tira da bainha e se espanta, porque viu que a espada tinha um corte voltado para o dorso dela, né, uma sakabatou. Literalmente espada de corte invertido. Vendo a espada, o Kenshin até pergunta, você acha que eu posso matar alguém com uma espada assim? Aí ela vendo, examina, e ela pensa, realmente não. Porque não tem nenhuma marca, nem de sangue, nem de gordura, nem de nada, parece que essa espada foi feita agora. Aí ela, vendo isso, ela se convence, né, de que o Kenshin não é um retalhador e fica se perguntando, mas uma espada inútil dessa, pra que você vai usar? Né? E só que a conversa é interrompida porque eles ouvem um apito da polícia. E a Kaoru ouvindo, ela, opa, é pra lá. Aí ela deixa a espada de volta com o Kenshin, devolve pra ele e corre na direção do apito. E o Kenshin fica ressabiado. Aí ele até já pensa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Ele já fica ressabiado. A Kaoru vai, né, na cena de onde o apito saiu, tem vários policiais enfrentando um cara enorme, um gigantão, né? Que com a roupa meio que fazendo uma alusão aos ninjas e matando os oficiais sem dificuldade nenhuma. E um dos oficiais que tá ali tremendo na base, parece que tá com mal de Parkinson, o cara, e ele acreditando que tá diante do próprio Batosai em pessoa. E nisso a Kaoru chega, já no entrada triunfal, desafiando o grandalhão, né? E já se antecipando e descendo a espadada nele. Detalhe que ela usa uma espada de madeira, certo? Guardem esse detalhe. Só que nisso, né, o grandalhão também atacou e ela levou um cortezinho aqui, ó, nessa parte do braço. No caso desse braço aqui, né? No braço direito. E nisso, aí ela tá ali, né? Pronta para se defender. Quando ela ia levar outro golpe, o Kenshin chega para ajudar. E outro ponto aqui, no mangá, nessa cena, ele meio que pega ela no colo, digamos assim, e ainda no ar, ele meio que tem uma cãibra aqui na parte da virilha e meio que cai assim, com dor. Só que essa cena é feita de uma maneira cômica no mangá, né? Eu não lembro exatamente se ela existe no anime de 96. Aqui, zero alívio cômico nessa cena, né? O Kenshin simplesmente meio que empurra assim a Kaoru de leve e fica meio que na frente dela encarando o grandalhão. O alívio cômico dessa cena aqui é ceifado, e isso é uma característica que aparece muito, é muito recorrente nessa animação.
todo o tom cômico existente no mangá, ele é ou reduzido ou retirado das cenas aqui, nessa animação nova da Crunchyroll. Aí, por uns breves segundos, né, uns breves instantes, o Kenshin e o Grandalhão ficam se encarando. E o Grandalhão, pelo que deu a entender, ele percebeu que o Kenshin não é qualquer coisa, né? Ou então ele meio que, não, vendo que estava meio que em desvantagem numérica, né? Por mais que não fizesse muito sentido, mas eu acho que foi só para provocar mesmo. Na mesma hora ele chega e diz: eu sou Batonsai. Himura Batonsai, do estilo Kamiya Kashin, conhecido como Hitokiri Batonsai. Nessa hora ele foge. A Kaoru tenta ir atrás, o Kenshin não deixa, né? E diz que não vale a pena perseguir um cara desses ferida e que ele deu o nome do estilo dele, eles poderiam investigar com isso. E a Kaoru responde dizendo que aquele era o estilo dela. Então, aquilo era muito pessoal para ela, porque ele estava matando pessoas e colocando a culpa no estilo dela. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Aí o Kenshin vendo isso, né, vendo que ela estava nesse fervor todo, não quis saber, deixar ela ir e resolveu levá-la de volta pro dojo aqui no ombro dele para evitar problemas com a polícia que já estava chegando também. No dojo Kamiya Kashin, o Kenshin olha para as plaquinhas, né? Porque os dojos naquela época eles tinham isso, né? Tinha a inscrição do dojo em si, o nome do estilo, aí tinha professor, né, o mestre, aí tinha o nome do mestre e os alunos vinham depois. No caso aqui, tinha o mestre, o fundador do estilo, tinha a mestra substituta ou professora interina, que era a Kaoru, e depois vinham os alunos. Só que no caso não tinha alunos, e o Kenshin estranha isso. E é nesse momento que a Kaoru dá um panorama resumido do que tinha acontecido recentemente. O que acontece? O dojo não era grande, né? O estilo Kamiya Kashin ele não era muito grande, mas tinha uma dezena ali de pessoas treinando, né? E as coisas estavam indo relativamente bem. Mas aí apareceu esse gigantão dizendo que era do estilo Kamiya Kashin e que estava matando pessoas em nome do estilo. E por causa disso, o estilo Kamiya Kashin acabou ficando estigmatizado por ser o estilo, como sendo o estilo de um assassino. Aí os alunos começaram a cair fora, né? E as pessoas também foram se afastando, meio que como se o dojo fosse um lugar amaldiçoado, coisa assim, né? Justamente por esse estigma. É como se a Kaoru tivesse virado uma leprosa, basicamente. E nesse momento a Kaoru também comenta, né, que o Batosai ainda é temido mesmo depois de tanto tempo, porque ele tinha desaparecido com o final da guerra. E 10 a 11 anos depois, né, o Rurouni Kenshin se passa por volta de 11 anos depois de a guerra ter acabado. Mas mesmo assim, o fantasma, digamos assim, do Batosai ainda está vivo na mente de muita gente que viveu a turbulência do final do Shogunato. Então ele ainda é meio que um bicho-papão para muita gente. Então apareceu um cara avantajado, intimidador, dizendo o seu Batosai, é para meter terror em qualquer um. O Kenshin, lógico, sempre muito ponderado, ele argumenta que o suposto Batosai é muito mais forte do que a Kaoru em termos físicos, o que faz todo sentido, e que ela, como uma espadachim, deve conhecer os limites dela. Faz todo sentido também. E também ele deixa claro que a reputação de um estilo de luta não vale o desperdício de uma vida. Convenhamos, Kenshin, um poço de sabedoria, quase um Shiryu da vida. A Kaoru, ela responde falando dos ideais do pai dela. Né? Ela não menciona o nome dele, mas ela fala da vida dele. Né? Que o pai dela sempre teve, né, como ele também era guerreiro, mas ao contrário da maioria, ele não gostava de matar. Ele via aquilo como algo repulsivo. A matar, usar a espada para matar as pessoas, para tirar a vida das pessoas. E ele tinha um ideal que era usar a espada para proteger a vida, proteger as pessoas. E isso se tornou como se fosse um lema que era a espada para a vida, ou no japonês, usado no japonês, Katsujinken. É bonito, né? Em japonês é bem bonito.
Então ele criou o estilo Kamiya Kashin já com essa premissa do Katsu Jinken, né? De usar a espada para proteger as pessoas, para ajudar as pessoas, não para tirar vidas. Né? Esse o sonho dele, era essa filosofia de vida dele. E aqui eu abro um parêntese rapidinho para falar que esse é um dos pontos que mais me fascina em Rurouni Kenshin, que é como a filosofia de cada personagem é muito evidente, muito aflorada, e na maioria das vezes a filosofia de cada personagem ela dita o curso dos acontecimentos, em especial os combates. Vocês vão perceber isso mais pra frente. Infelizmente, o pai dela acabou sendo chamado para lutar na Guerra Seiran, que viria alguns anos depois, e ele morreu na guerra, longe de casa e longe dos seus ideais. Né? E depois disso, surgiu esse grandalhão que começou a matar pessoas em nome do estilo do pai dela. E agora vocês percebem a contradição e por que a Kaoru está tão indignada. Porque um estilo que foi criado para salvar vidas, para ajudar as pessoas, estava sendo manchado, né? Justamente pelo oposto do que ele defendia, que é usar a espada para tirar vidas. Que mais para frente, o uso da espada para tirar vidas é utilizado também um termo chamado Satsu Jinken. E dá para perceber a semelhança dos termos, não é coincidência. Os dois termos são usados assim, Katsu Jinken e Satsu Jinken, são usados dessa maneira de propósito para fazer essa antítese e para ver como os dois ideais eles meio que se sobrepõem de certa forma. É bem inteligente isso. E aí a Kaoru ela se mostra profundamente ofendida, profundamente ultrajada com isso. E ela pergunta, né? E ela diz, você é só um andarilho, você nunca conseguiria entender o que eu estou sentindo. Colocando-se no lugar dela, dá para entender de fato que o que ela sente é válido. Né? Defender os ideais do pai dela, ideais de uma pessoa que ela admira e que ela tem como um espelho, um modelo. Então, é perfeitamente compreensível você... É compreensível ela se sentir como está se sentindo, né? Ultrajada, né? Não enganada, mas ela está se sentindo de fato ultrajada, tendo o estilo vilipendiado, e vê a memória do pai dela completamente deturpada e, como é que eu posso dizer, corrompida mesmo. Então faz todo sentido a revolta dela aqui. Mesmo assim, o Kenshin, lógico, utilizando os argumentos factuais, usando a lógica, ele lembra, bom, de qualquer forma você está ferida. Então não faz sentido nenhum ela sair à noite ferida, por mais que ela tenha motivos válidos, motivos fortes, se ela fosse ferida, o resultado não iria ser muito diferente. Convenhamos. E além disso, ele ainda diz uma frase que é muito interessante. E o Kenshin é um típico personagem dos anos 80. Ele tem várias frases de efeito sensacionais. E essa aqui é uma delas. Ele diz uma frase que é mais ou menos assim: eu não acredito que o seu pai colocaria o estilo dele acima da vida da filha que ele tanto amava. E essa frase fica. Essa frase toca fundo lá dentro da Kaoru. Ela passa a ver o Andarilho de um jeito diferente. É como se ela pensasse, poxa, se ele pensa assim, então ele não é qualquer um. Ele deve ter dentro dele um conjunto de valores éticos e morais diferente. E mais pra frente a gente vai ver que é verdade. Aí o Kenshin se retira. O velho que estava ali cuidando dela, né, que era como se fosse um serviçal, um empregado. O velho ele termina o curativo, ele é chamado de Kihei. Ele termina o curativo ali, termina de fazer o curativo ali no braço dela. E ele ainda diz assim: Kaoru, senhorita Kaoru, toma cuidado, andarilhos não são confiáveis, são pessoas que basicamente falharam na vida. E você é muito boazinha, você é muito bondosa, então toma cuidado com isso. Amanhece, a Kaoru tá andando pela rua com o Kihei, não é explicado o que eles foram fazer. E aí eles dão de cara com a confusão da boba ali. Tem um monte de policial ali rendendo uma pessoa. Aí quando eles vão ver é o próprio Kenshin. E o que acontece? Eles estão querendo prender o Kenshin por causa da espada. De novo, a lei de porte de armas.
Diga-se de passagem, ao longo da história, dá para perceber que essa questão da lei de porte de armas acaba beneficiando quem vive fora da lei. Muito parecido com um certo desarmamento que ocorreu por aqui, né? De qualquer forma, um dos policiais acaba dando treta, porque ele reconhece a Kaoru, reconhece que ela é do Dojo Kamiya Kashin, e ele já faz associação com o suposto Batosai. Ela, claro, se irrita, diz que isso é mentira, e o policial já ameaça prender a Kaoru por desacato à autoridade. Né? O Kenshin tá meio ali sem saber o que fazer, aí vem o Kihei tentando apaziguar a situação, e ele dá uma graninha pro policial, molha a mãozinha dele, né? E o policial, vendo aquela graninha na mão dele, vai embora com a tropa. Ou seja, podemos ver que corrupção policial também é muito comum em Rurouni Kenshin. E esse detalhe é interessante porque já é o primeiro sinal, né? Um primeiro sinalzinho de que o Kihei não é um serviçalzinho amável, não é só um serviçalzinho amável, como mostrou naquela primeira cena, né? E subornar um policial não é uma atitude que você esperaria de uma pessoa correta, né? Mais pra frente vocês vão ver que a coisa vai um pouquinho além do que sonha a nossa van filosofia, né? O Kenshin agradece a ajuda do Kihei e ele tem uma conversazinha rápida com a Kaoru sobre o caso do Batosai. Ele pergunta pra ela se teve alguma novidade e tal. Aí a Kaoru compartilha com ele as informações que ela já tinha tido, né? Que um dojo, uma academia que ficava ali na periferia mesmo da cidade vizinha, que já tinha sido um dojo bem movimentado, só que ele meio que foi abandonado e agora era só um reduto de vagabundo, né? Tipo umas casas que o pessoal acaba abandonando Minha Casa Minha Vida por aqui. Além disso, né, teve um cara que poucos meses antes havia se instalado nesse dojo e media quase 2 metros de altura, 1,90 m mais ou menos. E aí, a Kaoru ficou ressabiada, porque mais ou menos na mesma época começaram os assassinatos, com esse grandalhão que dizia ser o Batosai, e é lógico que no Japão, tanto naquela época quanto hoje, 1,90 m é uma altura fora da curva, né? O próprio Kenshin, ele não fala nada, mas ele já mostra um semblante meio ressabiado, meio opa, tem alguma coisa errada aqui. E o Kihei interrompe a conversa para dizer que vai voltar para casa para fazer as coisas, né? Fazer as coisas de casa. Aí ele se retira, Kenshin olha para ele e fica com aquela cara de esse cara é meio familiar. Aí a Kaoru, ela comenta, né, que o Kihei tinha aparecido para ela pouco tempo depois que o pai dela morreu, né? Ele apareceu assim numa situação bem vulnerável. E a Kaoru, né, se compadecendo, trouxe ele para dentro, né, para que ele pudesse se recuperar. Pouco a pouco o Kihei conquistou a confiança da Kaoru, começou a trabalhar lá, né, como um serviçal, um copeiro, enfim. Né? Só que tinha uma coisa. Além de ele falar, né, que ela é boazinha demais, que ela é muito coração mole, ele vivia falando para ela, insistindo que a Kaoru deveria vender o dojo e ter uma vida de boa, né, viver em paz. Lógico que, pelo fato de a Kaoru morar lá, eu nunca quis vender. Então, já fica essa informação aí, que aparentemente é uma informação meio desconexa, mas calma, vai fazer sentido mais pra frente. Aí o Kenshin se pergunta, mas você nunca quis saber o passado dele, de onde ele veio, coisa do tipo? Aí a Kaoru disse que não, nunca tinha perguntado pra ele, por isso eu não sabia. E o Kenshin ficou surpreso, né? E ela não se importa em nada com a vida pregressa do Kihei. E a Kaoru disse, não, mas não tem problema, todo mundo tem uma ou outra coisa ruim no passado que não gosta de lembrar. E ela fala que o próprio Kenshin também deve ter uma coisa assim no passado, por isso que ele viu um andarilho. E o Kenshin, né, você tem razão. Nessa, Kaoru convida o Kenshin a ficar no dojo mesmo, por uns dias, já que ele provavelmente não tinha dinheiro. Só que ele diz que tem uma coisa para resolver, né? Aí, pouquinho antes, aí ele já vai se retirando, aí ela pede para ele esperar e diz que pede desculpas, né, por não ter agradecido pela ajuda que ela tinha dado no dia anterior. E o Kenshin acha aquilo estranho, né, mas ele eventualmente diz, não,
Eu não sou muito apegado a detalhes, coisas pequenas assim, e eu acho que você podia fazer a mesma coisa. E aí, ele se retira. Kaoru vai embora, né? Pra fazer as coisas dela, né? Fazer as compras e tal. E aí, no pensamento, o Kenshin solta. Então é na cidade vizinha. Não é pra menos que eu não tinha encontrado nada por aqui. Anoitece, o Kenshin está diante de uma casa bem mal cuidada, bem acabadinha. E fica pedindo, né? Licença, tem alguém em casa. Aí ele fica insistindo, insistindo, até que vem um cara puto da vida, provavelmente pela insistência, e atende. Aí o Kenshin pergunta: oh, eu queria falar com o chefe da casa, ele tá por aqui? E o cara diz: não, ele saiu. E ele diz o nome, ele diz: o senhor Hiruma saiu, o que, é que você quer? Aí o Kenshin: opa, o nome dele é Hiruma? Eu conheci ele como Batusai, o retalhador. O cara: opa. Daí ele percebe que aquele ali não é qualquer um. E nessa o Kenshin ainda solta: pelo jeito a senhorita Kaoru acertou no palpite dela. Vem um monte de capanga, pergunta: ei, quem é esse maluco que apareceu aqui? E eles resolvem dar um fim no Kenshin ali mesmo. Imediatamente corta a cena pro dojo, mais especificamente, a câmera dá um close no copo que racha sozinho. Pra quem não sabe, isso no Japão é considerado um sinal de mau agouro. Logicamente que a Kaoru se assusta, né, com o copo quebrado do nada, sem acontecer nada. Aí vem o Kihei. Ele aparece, né, tá ali já de noite, só a luz ali da vela mesmo, aí ele aparece, né, aí a Kaoru pergunta o que foi. Aí ele: não, é sobre o recibo de titularidade do dojo para venda. Aí a Kaoru pensa: mas como assim? Eu já te falei, eu não quero vender. Aí o Kihei diz: mas eu tô com o recibo aqui, a titularidade já tá pronta, eu só preciso que você assine. Aí a Kaoru se assusta, né? Ela fica: não, mas peraí, como assim? Ele fez isso sem me consultar? E aí ele diz: você assinando, o dojo é nosso. Na mesma hora chega o gigantão. Chega o suposto Batusai. E aí a gente fica sabendo que os dois estavam de tramóia esse tempo todo. O Kihei identifica. Ele diz que o grandalhão é o irmão mais novo dele, Gohei Ryuma, né? A Kaoru pega uma espada de madeira, como ela tinha usado, e já se prepara, né? E aí o Kihei explica o que estava rolando, explica todo o plano. Porque a ideia dele era fazer tudo bonitinho, como manda o figurino, faz as coisas dentro da legalidade, né? Só que, primeiro, a teimosia da Kaoru, né? A rigidez dela com relação ao Kenjutsu e também o coração bom dela meio que acabaram se tornando uma pedra no sapato do Kihei. Então ele percebeu que do jeito que ele queria fazer, que era tudo bonitinho, dentro da lei e tal, não ia dar certo. Então ele falou com o irmão dele, mandou eles tocarem o terror e acabar com a reputação do dojo, do estilo Kamiya Kashin, para que um estilo acabado, né, um estilo desgraçado, digamos assim, se um estilo sem reputação, não teria motivos para ter um dojo, né? Então acabaria que eles meio que não teria, a Kaoru não teria motivo para manter o dojo, e isso a pressionaria na cabeça dele, isso a pressionaria a acabar cedendo e dando a titularidade, né, do dojo pro Kihei. Nesse momento o Gohei chega, né, ele meio que dá uma tripudiada no lema Katsujinken do estilo e ele desafia a Kaoru, né? Aí ela não se faz jogada, ela chega, pega a espada e lasca o golpe. Só que o Kihei para com isso aqui, ó. A espadada, ele pega a espada assim, diretamente assim. A espada bate na mão dele e não faz nada, né? E ele, por consequência, né, ele próprio ataca. Ele pega a espada dele, que aparentemente também é uma espada de madeira, uma espécie de bastão, e ataca. Só que com a força dele, devido a toda a estrutura muscular dele, que o bicho é enorme, ele quebra a espada da Kaoru. Aí, aproveitando, né, esse momento de surpresa e de vulnerabilidade da Kaoru, ele pega ela pelo colarinho assim e levanta, né? Ele é o dobro do tamanho dela, isso pra ele é coisa de criança.
E nessa hora, o Gorrei ele meio que dá um mini discurso falando que a espada é uma arma de morte, né? E o uso dela é para trazer a morte, a tirar a vida das pessoas. Essa é a verdade. Aí o Kirei chega, pega uma faquinha dessa de cozinha mesmo, fura o dedo da Kaoru, o polegar da Kaoru, e com isso ele a força a assinar o recibo que ele tinha na mão com sangue. Como se fosse aquelas assinaturas que geralmente se usa, né, com pessoas que não sabem ler ou escrever para assinar documentos sem identidade. Eles pegam, sujam, né, assim aponta o polegar com a impressão digital e usa como se fosse um carimbo. Mais ou menos o mesmo raciocínio aqui. Com isso, né, com a impressão digital da Kaoru, eles praticamente já têm o documento pronto, né, para entrar com a passagem de titularidade e a posterior venda. Só que aí a porta se abre e aparece aquele cara que atendeu o Kenshin lá naquela casa. Aí o Gorrei chega, o que foi? Aí o cara, já meio assim, parecendo que ele levou alguma coisa lá atrás. E de fato levou. Aí ele, forte demais. Aí ele cai duro no chão, como se fosse uma árvore mesmo. E o Kenshin tá atrás dele. Lá ele. O Kenshin deu uma coronhada assim nas costas do cara e ele caiu duro, inconsciente. Ali na entrada do dojo mesmo. Aí ele chega dizendo, desculpa a demora, ele me contou tudo o que tá acontecendo. E o Gorrei já vem de tripudiano, né? Tu é outra pessoa que acredita nessa besteira de Katsu Jinken e tal. E o Kenshin já manda a real. Ele diz, não. A espada é uma arma. Técnicas de Kenjutsu são técnicas para matar. E não importa que palavras sejam usadas, a verdade é essa. O que a senhorita Kaoru fala é uma mentira inocente, né, ingênua, que só quem nunca matou pode acreditar. Aí a gente já vê que o Kenshin está em outro patamar, né? Ele já passou por muita coisa, apesar da cara. Dá para perceber que ele passou por muita coisa. E lógico, né? Pra gente, para o espectador, fica claro porque ele é o Batosai, né? A gente já sabe disso. Mas quem tá ali na cena não sabe ainda. A Kaoru, claro, fica triste em ver que o andarilho concorda com o Gorrei, né? Não valida, ou seja, ela se sentiu invalidada, né, pelas palavras do Kenshin. Só que logo depois ele inverte. Ele diz, diante da verdade amarga que a gente tem, eu prefiro a fantasia da senhorita Kaoru. E um dia eu espero que ela se torne verdade. Ou seja, o Kenshin ele enxerga a verdade, mas ele tem o seu ideal, ele tem o seu sonho, né? Só que ele não é um idealista cego. Ele é um idealista, sim, mas ele é um idealista com os pés no chão. Ele sabe a realidade que ele tem, e no lugar de sonhar alto demais, ele tem o seu ideal e luta para alcançar esse ideal completamente diferente. O Kirei manda o irmão dele despachar o cara para os quintos, né? E vê um monte de capanga, né? Aparece ali e eles não cercam, né? Mas eles meio que fazem como se fosse uma barreirinha, né? E partem para cima. E o Kenshin até avisa dizendo assim: se não quiserem ir pro médico, recuem. Os caras vão para cima e o Kenshin responde sacando a espada e descendo. Descendo a espadada em geral, né? Todo mundo é nocauteado assim com dois golpes cada um, e olhe lá. Um golpe do Kenshin já é suficiente para deitar uns 4 a 5 de uma vez, assim. Lógico que Rei, Kaoru e Gorrei ficaram espantados, porque eles nunca tinham visto um nível de habilidade daqueles, né? O que até pensa, como assim, isso é feitiçaria? E a Kaoru, que é sagaz, a Kaoru, ela, lógico, ela é uma guerreira, né? Ela é uma espadachim, então ela entende. Não, isso não é feitiçaria, isso é velocidade. E o Gorrei, que também já tem uma certa experiência, ele já saca, né? Rapidez da espada, dos golpes, né? Rapidez dos próprios movimentos, da movimentação em si, e a rapidez na leitura da movimentação inimiga. Esses 3 pontos o Kenshin usa para poder nocautear vários de uma vez com um golpe só, o que já é algo
impressionante, convenhamos. Depois de deitar todo mundo, vem a melhor cena desse episódio. O Kenshin chega dizendo assim: tem um detalhezinho que eu esqueci de falar. Aí ele revela a origem. Ele diz: o estilo do Batosai, o Retalhador, não é o estilo Kamiya Kashin, mas é um estilo da era Sengoku, ou seja, da Guerra Civil, e é um estilo especializado em combates contra vários oponentes de uma vez só. O nome do estilo é Shiten Mitsurugi. E se não fosse uma espada como esta aqui, ele seria letal sem sombra de dúvidas. E é aí que a Kaoru finalmente se toca que ele é o Batosai de verdade, e o Correio desafia o cara, já se sentindo grandão, agora tanto no sentido figurado quanto no literal, e ele já chega dizendo assim: você se segurou quando a gente se viu da última vez, né? Subestimei você, mas parece que você não é pouca coisa não. E o Kenshin, sereno como sempre, praticamente o Kurama, ele diz assim: olha, eu não sou violento como você, mas agora eu acho que deveria ter dado um jeito em você naquela noite lá. O Gorrei, achando que o Kenshin é só arrogante, só papo, né? Ele chega e já saca a espada e se prepara para atacar, dizendo: não precisa de 2 Batosais no mundo. Só que antes mesmo de ele partir pro ataque, o Kenshin sumiu. Aí todo mundo: como assim? Aí a gente só ouve: aqui em cima. Aí o Gorrei olha pra cima e vem o Kenshin e desce. A espadada bem aqui na cabeça do cara. Só que é uma espadada tão linda, uma bomba tão linda, que o Gorrei literalmente desce assim, atravessa o assoalho do dojo. Ele fica parecendo uma avestruz. Depois dessa vitória humilhante, o Kenshin ainda fala: eu não tenho apreço nenhum pelo apelido de Batosai, mas mesmo assim eu não vou deixar o apelido para alguém como você usar. Aí ele se vira pro Kirei, que tá desesperado, e ele chega dizendo assim: já que você é o mandante desse plano, eu não vou deixar você escapar. Aí ele vira a espada, praticamente ia matar o Kirei, se fosse o caso. Inclusive no mangá é até interessante porque a fala dele é um pouco maior, porque ele chega dizendo pro Kirei: sendo o mandante do plano, você deve ter uma punição mais dura. O que acha de provar da lâmina dessa espada aqui? Ele ainda ameaça, com aquele olhar de psicopata mesmo, aquele olhar de psico. Já na animação a fala é um pouco mais curta, ele só diz: sendo mandante eu não vou deixar você escapar. De qualquer forma, o Kirei fica tão desesperado que ele não consegue sequer gritar, aí ele acaba desmaiando e se mijando todo. Humilhação de fim. Nisso o Kenshin pega o recibozinho que ele tinha, rasga todo e até faz um comentário meio que em um misto de decepção com tripudiada. Porque ele diz assim: quanto mais baixa a pessoa é, mais covarde. E convenhamos, isso é uma verdade incontestável, né? Aí, estando só ele e a Kaoru de pé, né? Ele ainda pede desculpas, dizendo que ele não tinha a intenção de esconder nada dela. Mas, se fosse o caso, ele preferia não falar nada sobre isso, né? Aí ele vai para se direciona para a porta, né, para sair, e a Kaoru pede para ele esperar, dizendo: você não vai me ajudar a limpar isso aqui não? Não posso limpar essa bagunça sozinho, né? Aí ela reafirma para ele que não se importa com o passado das pessoas. Aí o Kenshin diz: bom, agora que o dojo pode voltar a ser o que ele é, não seria legal o Batosai de verdade ficar aqui, né? Se o retalhador ficasse aqui, ele seria um obstáculo para que o dojo pudesse voltar a brilhar como ele brilhava, né? Aí a Kaoru já rebate, dizendo: não quero saber do retalhador, eu quero que o Andarilho fique aqui para me ajudar. Só que aí ela se interrompe, se vira, né, de costas e diz: não, tá bom, pode ir, se quiser ir embora pode, mas me diga pelo menos seu nome. Essa parte é interessante porque é bem sutil, né? A câmera dá um close no rosto da Kaoru, virada de costas, e a gente só ouve a porta batendo. Aí ela fica triste, né? Aí logo depois a gente ouve Kenshin.
Aí o que aconteceu? O Kenshin fechou a porta, só que com ele do lado de dentro. Ele não tinha, ele fechou, ele apenas fechou a porta, assim, com as mãos para trás, né? Fechou a porta. Aí ele se apresenta, né? O nome que eu uso hoje é Kenshin Himura. E aí ele diz que cansou de viajar, né? E sendo um andarilho ele pode a qualquer momento ir para qualquer lugar, mas pediu licença para ficar ali por um tempo. Se encerra o episódio, né? Mas esse alívio cômico ele foi mantido, mas claro, um pouco mais brando, né? Que é quando a Kaoru pergunta a idade do Kenshin. E ela ainda fala, vai me dizer que tu tem mais de 30 com essa cara de menino? De modo geral, esse episódio é quase idêntico ao mangá. Quase idêntico, com algumas poucas assim, adaptações. Assim, por exemplo, o horário do dia em que determinada cena acontece pode ser um pouquinho diferente. Ou então o andamento da cena pode ter sido um pouquinho mais encurtado, né, com alívio cômico diminuído ou ausente. Essas são as principais diferenças. E para quem assiste ao anime original, aqui o contexto é completamente diferente. No anime de 96, o Gohei, no caso, né, o Gohei Hiroma, ele não tem irmão, né, o Kihei não existe na animação original, e a história do Gohei é completamente diferente. Ele era um aluno do estilo Kamiya Kashin, na animação de 96, só que ele era um aluno que tinha ambições que iam contra os valores do pai da Kaoru. Né? Então ele acaba meio que expulsando o Gohei do dojo. Ele era um aluno mesmo, né? Ele tinha aprendido Kenjutsu com o pai da Kaoru. E ele acaba expulsando o Gohei do dojo. O Gohei não aceita, fica indignado e parte para cima do pai da Kaoru, que responde dando um golpe no polegar direito do Gohei para que ele nunca mais pudesse usar uma espada, já que ele era destro, como a maioria das pessoas. Né? Então o que acontece? Isso no passado. Aí no presente de Rurouni Kenshin ele volta sendo um espadachim canhoto. É assim que ele é de certa forma chamado, se não me engano. É chamado de um espadachim canhoto porque ele usa a espada com a mão esquerda, já que o polegar da mão direita está inutilizado. Fora isso, o episódio caminha mais ou menos parecido, né? Aparecem as duas menininhas, né? As duas menininhas pequenas, que são apresentadas depois como netas do médico do dojo. Tem algumas cenas a mais e tal, alguns pequenos fillers, né? Ali da vida cotidiana da Kaoru, do Kenshin conhecendo melhor todo mundo. E o final da luta também é diferente, porque o Kenshin, no lugar de fazer o Gohei de avestruz, ele acerta o Gohei no polegar esquerdo, inutilizando também a mão esquerda, ou seja, a partir dali o Gohei nunca mais poderia usar uma espada. Honestamente, eu acho as duas versões boas, né? Tanto a versão do anime clássico quanto a versão original, eu gosto das duas, porque as duas têm um desenvolvimento interessante. Mas eu gosto da do mangá, particularmente da do mangá, porque é uma história que lida menos com a questão do espadachim do dojo em si, com uma questão mais política, que é uma coisa que é bem evidente em Samurai X, Rurouni Kenshin, mais do que em outros animes, e eu acho que isso meio que quebra um pouco do padrão, e é interessante porque ambienta muito bem a história do Rurouni Kenshin. Com relação aos aspectos técnicos que eu falei no meu primeiro vídeo, esse episódio aqui é exatamente o que eu falei lá, né? É uma animação interessante, né? O traço é bom, né? O traço do primeiro episódio é bom. Trilha sonora boa, mas com menos ambientação de contexto histórico em relação ao original. Né? As vozes são ótimas, as vozes dos personagens, né? Pelo menos a versão japonesa. E, de modo geral, eu gosto dos dois primeiros episódios. Eu gosto do original, do anime de 96, mas como eu tenho um apreço, né? Eu gosto mais da história como ela é contada no mangá. Pra mim, particularmente falando, em termos de condução da história, o primeiro episódio de 2023 ele ganha. Mas logicamente essa é só a minha opinião, então eu vou querer saber de vocês.
Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse primeiro episódio, né? E no vídeo que vem eu vou falar dos próximos eventos, né? Do episódio 2, possivelmente do episódio 3, vai depender de como for encaminhando os dois. Então no mês que vem vamos para o evento seguinte de Rurouni Kenshin da Crunchyroll. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né? Comentem o que vocês acharam desse episódio, se acham o de 96 melhor, o que vocês acham dessa animação, se já assistiram, comentem aqui, beleza? E lógico, não custa nada lembrar, se inscrevam também, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho, deem hype, né? E continuem aqui prestigiando porque no mês que vem tem mais Rurouni Kenshin, beleza? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.